Professor, obrigado pela sua participação, mais uma vez contribuindo com as informações no Canal do Boi, hoje nas mídias sociais. Obrigado por estar conosco aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano. É um privilégio estar conversando com vocês hoje ao vivo, né? E diversos momentos aí que a gente tem conversado, mas hoje por bastante tempo. Tá certo, e aí nós vamos ter oportunidade de conversar sobre muita coisa. Você que está entrando agora ou que pode mandar um link por algum amigo, você pode acompanhar pelo Instagram através do endereço @canaldoboi1 ou no YouTube @canaldoboisba. Professor, vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre o setor do agronegócio. Primeira pergunta que eu vou fazer para você é sobre os cenários do agronegócio. Como é que vem essa situação hoje do setor, pensando principalmente no Brasil, mas com foco no contexto de uma pandemia, conflito comercial entre China e Estados Unidos, que às vezes dá um passo para frente, dois passos para trás, tem a situação de uma demanda muito forte por alimentos e o Brasil produzindo e trabalhando dentro de todo esse contexto. Como é que nós estamos hoje, professor? Pergunta extremamente oportuna. Há pouco foi anunciado a estimativa da safra de agosto da Conab e a boa notícia não tem hora para ser dada, né? Ela é 2,3 milhões de toneladas acima da estimativa de julho, 11,6 milhões de toneladas maior do que a safra 18-19. Recorde absoluto, Fabiano, 253,7 milhões de toneladas de grãos. Você pega isso aos preços atuais que nós temos dos principais grãos em reais, renda recorde do campo brasileiro, exportação batendo recorde, em dólar e em reais, e nós acabamos de receber uma manchete que está na Folha de São Paulo, jornal Valor Econômico, ministro Paulo Guedes praticamente agradecendo o agronegócio por evitar que o Brasil tenha um tombo gigantesco nesse ano, aonde esperávamos que a economia poderia cair até 10 pontos, o PIB, e é capaz da gente ficar entre 3 a 4% de queda, e dependendo ainda do que acontecer no último trimestre, Fabiano, pode ser até menor do que isso. Então, é uma performance absolutamente sensacional, ainda mais se você colocar que ela foi feita mediante alto risco sanitário, risco para as pessoas, risco para os transportadores, para quem industrializou, para quem está no porto. Então é um resultado absolutamente maravilhoso, ainda no mês de agosto. Tenho certeza que em dezembro o presente de Natal para a sociedade brasileira, quem deu ao longo do ano foi o produtor rural, a agroindústria, o agronegócio brasileiro. Então, assim, você já sabe que eu já sou animado, né? Hoje eu estou mais ainda porque eu acabei de receber esse resultado da produção brasileira. Professor, eu creio que hoje pela manhã no jornal Valor Econômico, o comentário do ministro Paulo Guedes, e ele coloca de uma maneira muito importante esse fator, né? Ele coloca o agronegócio, o setor, como o pilar que não permitiu que a economia brasileira arrebentasse. Eu acompanho semanalmente o relatório da pesquisa Focus do Banco Central Brasileiro, por exemplo, e o Brasil vai ter uma redução do PIB, evidentemente, mas tem melhorado, essa redução tem ficado menor a cada semana. São 6 semanas consecutivas que tem se apresentado esses dados, né, provando que o agronegócio teve ali um fator
muito fundamental para que se equilibrasse um pouco as coisas. Antes de eu começar a falar de inovação no agro, professor, aproveitando esse viés econômico do nosso começo de conversa, nós estamos hoje numa situação em que o Brasil praticamente esgotou a soja que tinha disponível para exportar. Nós vamos ficar ali com um estoque próximo de zero. Muitos analistas apontam para estoque próximo de zero. Hoje a Conab já disse que serão exportados 82 milhões de toneladas. Então esse é um fator muito importante quando a gente pensa na produção brasileira. Tem exportado carne bovina bateu recorde também no mês de julho, e isso trouxe equilíbrio econômico para o Brasil, algum equilíbrio econômico. Como é que você vê, professor? A gente vai falar de expectativas no próximo ano, mas esses elementos, eles dão uma força para a sociedade de maneira geral, principalmente a partir de 2021? Fabiano, na verdade, o que você está colocando é um bom problema, né? O Brasil ficar com estoques muito baixos de grãos, e eu somo as informações que você trouxe aí, a questão das exportações de milho. Parece que na primeira semana de agosto foi uma enormidade. Então, o Brasil vai ficar praticamente sem grãos. Isso é uma preocupação extremamente grande para o nosso setor de carnes, que vai estar passando por um período complicado em virtude dos preços em reais dos grãos estarem muito altos, jogam uma pressão sobre o custo de ração extremamente grande. Isso não é compensado pelo dólar, porque uma parte grande desses produtos ficam no mercado interno brasileiro, que está com dificuldade de receber preços mais altos, apesar de que eu acho que no último trimestre é esperado um aumento dos preços de carnes justificado até que a gente tenha os grãos da nova safra chegando. Por que eu disse que é um bom problema, Fabiano? Porque eu acho que nunca na minha carreira eu vi o produtor rural tão animado para plantar uma nova safra. Isso é uma coisa impressionante o que nós vamos ter. Eu acho que nós vamos bater recorde de área, recorde de produtividade, de produção. Temos que torcer para essas ameaças que estão falando agora do clima não retardar muito o plantio, porque está muito seco. Mas é um bom problema, nós vamos precisar de um choque de oferta. Eu estou até pensando em arrancar grama aqui de casa, colocar soja, milho, que eu acho que eu vou ter bom resultado, viu? Tá certo, professor. Eu tenho um bom gramado também. Vou pensar no assunto. Professor, e essa situação dessa elevação de produção, seja nos grãos, seja nas áreas de carnes, ela proporcionou um elemento de crescimento do país. Mas para isso ocorrer, precisou ter investimentos. E esses investimentos aconteceram principalmente no setor do agronegócio. Eu vou afirmar isso, o senhor me corrige se eu precisar. O agronegócio é quem no Brasil mais investe em inovação, em tecnologia e ciência também. Aparentemente é onde estão os investimentos. O Brasil tem poucos investimentos e os que acontecem são nesse setor porque é muito competitivo. Como é que vem esse cenário de inovação para o setor do agronegócio para continuar se reinventando e sendo competitivo como está? Aí as notícias são espetaculares, Fabiano. Primeiro porque a sociedade brasileira, nesse primeiro semestre, ela entendeu que ela tem um produto campeão mundial, que é o agronegócio. Então, é aí que nós temos que focar, aí que está a nossa chance de inserção no mundo como fornecedores mundiais de comida. É o que vai crescer, é onde os investimentos vão estar. Eu tenho dito, não que nós vamos abandonar outros setores, de maneira nenhuma. Nós temos que ter os setores industriais e de outras cadeias que não agro, extremamente competitivas. Mas não está aberto, Fabiano, para o Brasil
ocupar um espaço grande no mercado mundial, com produção de automóveis, com produção de computadores, com produção de aviões, com produção de produtos químicos e farmacêuticos. Aonde está aberto para a nossa inserção mundial é numa área extremamente nobre, que é a produção de comida. E eu tendo a ver com bons olhos um país que me entrega comida. E esse é a vocação do Brasil, que eu completo agora 30 anos como engenheiro agrônomo, eu já vi isso. Agora ficou evidente para a sociedade brasileira e ficou evidente para a sociedade mundial a importância do Brasil, que é um país que produz o que precisa, portanto, ele não vai criar problemas de oferta, ele não vai fechar as suas exportações, a menos que a gente tenha um gravíssimo problema climático. O Brasil sempre tem muito mais produto do que ele precisa, ele vai vender com segurança para muitos mercados e ocupando todos os segmentos, desde o boi em pé, a gente pode voltar a falar disso, até a carne carbono zero, com história do produtor, altamente processada, dá para ocupar todos os espaços. Então, o que essa minha fala original, inicial, nessa sua pergunta, tem a ver com a segunda parte? Como esse é um negócio do Brasil, esse é o setor que vai crescer, todo empreendedor, todo gerador de inovação, ele quer dirigir parte dos seus esforços para o agronegócio. Então nós vamos ter uma condição de ficar muito mais competitivos na variável custo de produção, com todo o pacote tecnológico que está vindo aí, que permite você gerenciar a agricultura por metro quadrado, o boi por animal, por área, por temperatura, por comportamento, ganho diário, enfim. A agricultura está passando por uma revolução na mensuração das suas atividades. Tudo está sendo medido, tudo está gerando resultados e as pessoas estão debruçando em cima dos resultados para ver como melhorar. Então, o pacote tecnológico que nós vamos ter na área da digitalização, controle de dados, aplicativos que permitam alta eficiência, vai ter uma avenida muito grande nos próximos 2, 3 anos, porque boa parte das universidades, não só de agronomia, mas engenharia de produção, outros tipos de engenharia, está todo mundo desenvolvendo aplicativos, inovações para o agronegócio. Essa é a ideia. Então essa é uma avenida que vai nos dar uma competitividade muito maior na questão de custos. A outra questão e também a inovação, Fabiano, que eu queria destacar, é a própria inovação na atividade de governo. Com o digital, com o home, com a modernização dos processos, contratos digitais, fiscalizações digitais. É para o governo brasileiro sair desse período de pandemia muito mais competitivo em relação ao serviço que ele oferece, em relação à chance dele fazer o setor mais competitivo, reduzindo a burocracia, digitalizando processos, certificações e uma série de coisas. Isso fora todo o andamento que ele vem tendo na parte de logística, porque o Brasil hoje está aí com 254 milhões de toneladas de grãos. Nós vamos para daqui 10 anos ao redor de 320 a 350 milhões de toneladas de grãos. Pô, se eu trabalho com logística no mundo, onde que eu vou querer investir? Eu vou querer investir no Brasil. Então, os nossos processos de concessão de ferrovias, hidrovias, aeroportos, portos, tudo isso vai atrair um volume de recursos muito grande. Eu estou muito confiante nisso. Terceira inovação. Na questão, Fabiano, da engenharia genética de plantas, da inovação para que a planta e o animal e o defensivo e o medicamento fiquem muito mais
eficientes, seguros e outros. Então, eu tenho a grata oportunidade na minha vida de participar como conselheiro da CTN-Bio. A CTN-Bio é a nossa Comissão Nacional de Biossegurança. Eu não posso falar absolutamente nada do que acontece lá, mas o que eu posso dizer é que vocês fiquem animados, porque o volume de inovações que estão sendo protocoladas mensalmente, não só por multinacionais, mas principalmente por empresas brasileiras, cientistas brasileiros, é uma coisa impressionante. E tem também toda a inovação, para fechar essa resposta, na questão da sustentabilidade, dos recursos verdes, né? Finanças verdes. Nós temos bilhões para captar do mundo em processos que mostrem sequestro de carbono, ganhos de eficiência, sustentabilidade. Então, assim, a inovação e agro virou uma coisa só, e vamos, morro acima, morro acima. Marcos, vou fazer uma pergunta para você, como professor mesmo, de uma questão chamada que eu chamo de pluralidade de pensamento. Eu vou citar até uma colega minha, ela está terminando o doutorado agora, terminou agora há pouco tempo, nós somos colegas no mestrado. A formação dela é de engenharia da computação. Né? E eu tenho uma formação totalmente distinta da dela, fizemos mestrado juntos, e ela desenvolveu um software, só para resumir, que é voltado para a gestão de algumas atividades dentro de plantas frigoríficas. Esse fator, né, o agronegócio trouxe pluralidade para esse pensamento mesmo, professor, dentro da academia e também nas atividades profissionais? Fabiano, todo mundo hoje quer montar soluções para o setor que mais vai crescer, para o setor que está aí com um vigor impressionante. Então, você está dando o exemplo de uma colega e amiga sua da área de engenharia de computação. Eu te dou o meu exemplo como professor na Universidade de São Paulo e na FGV. Eu dou aula para o curso de administração, não é agronegócio, não é engenharia agronômica. E as matérias na área de gestão do agronegócio, que são optativas, estão lotadas. Estão lotadas, ou seja, são alunos de um perfil mais urbano, que não tem uma ligação com o campo, que estão colocando como seu projeto de vida trabalhar em questões administrativas, de planejamento, de estratégia aplicada ao agronegócio. Então, isso mostra o quanto que o setor está atraindo de cérebros e de talentos das mais distintas áreas do conhecimento, das mais distintas ideologias também das pessoas, porque você tem um espaço muito grande hoje para se trabalhar em inovações na pequena agricultura, no cooperativismo, na questão da produção ao redor das cidades, produção em ambientes urbanos também, em telhados, em varandas. Então, você está, diversos conhecimentos para o grande, para o médio, para o pequeno, para o orgânico, para a agricultura regenerativa. Tá tão bonito porque é mente aberta, né? As pessoas estão mente aberta, todas as possibilidades que o Brasil puder ocupar, nós vamos ocupar. E a geração de oportunidades para as pessoas para começarem a trabalhar, que é um desafio fundamental que nós temos que fazer para essa juventude, para as pessoas que ficaram pelo caminho com a crise econômica da pandemia, a agricultura e as cadeias do agro vão oferecer muitas oportunidades. Então, esse que está aglutinando hoje as pessoas, que muitos que eram extremamente críticos à agricultura, ao trabalho do agricultor, estão amenizando um pouco as críticas, porque estão vendo que a oportunidade de inserção social, de melhor crescimento, maior crescimento do nosso país, de distribuição de renda e de levantar os nossos indicadores sociais, é pela produção e exportação de comida, bioenergia e outros agroprodutos. Então, esse é o nosso negócio. Tá?
Nós temos que reduzir os nossos problemas, que ainda são muitos, mas aproveitar essas grandes oportunidades que estão aí com pluralidade, com respeito às divergências de opiniões, mas com aquele objetivo comum, que é trazer recursos de forma absolutamente sustentável para permitir a inclusão de pessoas e o desenvolvimento do Brasil. É pelo agronegócio, que não tem a questão de tamanho na sua definição. Se tem gente que ainda hoje nos assistindo que acha que agronegócio é o que é grande, está completamente equivocado. Agronegócio significa integração. Quem conceituou a palavra em 1957, o livro está aqui atrás, não tem a dimensão tamanho. Não é que agronegócio só participa o grande. Agronegócio participa quem está orientado para o mercado, quem está integrado, independente de qualquer tamanho. Tá certo, professor. Professor, vamos conversar um pouco com o público. Vou aproveitar aqui para lembrar o pessoal que você está nos acompanhando no Instagram ou no YouTube e você pode mandar a mensagem aí pelos dispositivos que as duas mídias sociais têm também. Vou pedir para a minha equipe, coloca o número do WhatsApp aqui do Canal do Boi para mandarem perguntas também. Vou aproveitar aqui, professor, o Nicolau Calfati está parabenizando o senhor pela live de hoje. Quero agradecer a sua participação, Nicolau. Tem o Lucas Mourão, que está te parabenizando pelo conteúdo que está sendo abordado. O professor Marcos Fava Neves é incrível, comentário do Lucas Mourão aqui. Guilherme Ferreira mandou uma pergunta aqui sobre a questão econômica e de RED para os produtos agrícolas. Daqui a pouco a gente vai fazer essa pergunta, direcionar essa pergunta para o professor Guilherme. A gente vai falar daqui a pouco de soja e milho mais especificamente. Mas antes eu quero falar um pouco sobre sustentabilidade, professor, que esse é um elemento que tem sido, eventualmente, fator de crítica no Brasil. Sustentabilidade normalmente se vê sob três aspectos, três pilares, e tem sido utilizado em alguns momentos para se criticar o Brasil, que o Brasil não teria sustentabilidade para a sua produção, que teria alguns problemas em relação a meio ambiente. Como é que o senhor hoje classifica essa questão da sustentabilidade, pensando no social, pensando no ambiente e também na viabilidade econômica de cada atividade, porque se não tiver isso, não é sustentável? Esse é o tema mais relevante do momento e ele representa uma oportunidade brutal para nós. Como eu disse na outra resposta, o mundo vai inundar de dinheiro, ainda mais agora que a taxa de juros praticamente não existe mais, projetos na área ambiental, projetos de produção sustentável. Então eu procuro entender a área de ambiental, a área de sustentabilidade, como uma mega oportunidade, né? O Brasil tem nessa área indicadores muito bons e alguns problemas. O que nós não podemos deixar é o problema superar os bons indicadores por objetivos que as pessoas possam ter de má informação, objetivo político, objetivo ideológico, objetivo protecionista e outros tipos de objetivo. O Brasil, na área ambiental, ele é um país que tem a ensinar para o mundo. Mas tem problema. Onde que ele tem que ensinar para o mundo? Ele tem que ensinar na questão do índice de energias renováveis, na matriz total, que nós temos 47%. Ele tem que ensinar na política de biocombustíveis, onde ele tem um dos maiores usos de biocombustível em relação ao total usado de combustíveis. Ele tem que ensinar o mundo na questão de emissões de carbono por pessoa, que nós somos uma das menores do mundo. Então vamos respeitar o Brasil, porque ele não está entre os mega poluentes quando você considera por pessoa. Nós temos que olhar a quantidade do nosso território comparativamente a outros países do mundo que está protegida, e nós temos 2/3 disso daí protegido, e nós temos que olhar todo o pacote tecnológico que está vindo aí, que eu já respondi na outra pergunta, que vai permitir uma agricultura cada vez menos emissora e talvez até sequestradora de carbono. Último ponto que nos habilita a ficar
nos que estão disputando a medalha de ouro na competição de sustentabilidade mundial é a presença de um código florestal que deu um trabalho muito grande para a sociedade brasileira discutir e aprovar, trouxe um custo extremamente elevado para os produtores se habilitarem, que não foram recompensados, serão, mas que ainda tem problemas, porque tem gente na área judicial que não entende o Código Florestal, tem estados que ainda estão com um grau de implementação muito baixo, tem produtores também com comportamento oportunista, que precisa ser resolvido, enfim, mas é um ativo que o Brasil tem e que outros países não têm. Aonde que está o problema hoje, Fabiano, que contamina toda essa beleza ambiental que o Brasil conseguiu gerar na sua agricultura, no seu campo, no seu país? O desmatamento da floresta amazônica é o ponto principal que chama a atenção da sociedade mundial. Ela olha para isso com peso 9 e para os outros fatores que eu falei para você com peso 1. Então nós temos que resolver esse problema. O resultado que o vice-presidente Mourão já apresentou foi bom, de redução do desmatamento. Esse resultado precisa ser melhor a cada mês, porque aí essa fúria mundial que nós estamos observando contra o Brasil na questão da Amazônia, a gente vai conseguir neutralizar e trazer a Amazônia, que hoje pesa do lado negativo da equação da imagem de sustentabilidade do agronegócio brasileiro, trazê-la para o lado positivo. Porque todo mundo no planeta já ouviu falar do nome Amazônia, respeita a Amazônia e quer preservar a Amazônia. Como a produção brasileira de alimentos não depende da Amazônia para o seu crescimento, e eles têm que entender que parte do crescimento da produção brasileira vai ser na Amazônia, porque o Código Florestal permite isso. Lá tem 20 milhões de pessoas, lá tem 500 cidades, lá tem que ter desenvolvimento também, trabalhando de uma maneira integrada, sustentável, diferente do que foi o desenvolvimento da agricultura brasileira do passado, onde desmatar era a vantagem, né? Era o indicador principal. Hoje não precisa disso, nós temos que ver como incluir aquele pessoal. Mas veja, a hora que o Brasil conseguir trazer a Amazônia e tiver efeito real, esse controle do Exército sobre o desmatamento ilegal, sobre as quadrilhas que estão atuando nessa região, nós teremos uma chance muito maior ainda de inserção do agronegócio brasileiro, porque a Amazônia, que hoje ameaça a boa posição dos nossos produtos, ela vai impulsionar os nossos produtos. Então, nessa questão ambiental, eu vejo como uma grande oportunidade, Fabiano, porque o desmatamento na Amazônia e a questão ilegal, o Brasil tem como resolver em 3 meses. Para outros países atingirem os indicadores que o Brasil tem na área ambiental, vai 10, 15, 20 anos. Então, eu considero que essa é uma grande oportunidade para nós. Tá certo, professor. Professor, vou aproveitar que a gente está falando de sustentabilidade. Eu vou conversar agora, vamos conversar, chamar a participação da Eveline Alves. Ela é da Prioragri e ela é zootecnista, é comunicadora e agroinfluencer também. Nós vamos chamar a participação dela. Eveline, obrigado pela sua participação aqui na live do Canal do Boi com o professor Marcos Fava Neves. O professor está falando de sustentabilidade, como é que você tem visto a aplicação da sustentabilidade aí nas suas atividades? E gostaria que você fizesse uma pergunta aqui para o professor Marcos Fava Neves também. Bom dia, seja bem-vinda. Olá, Fabiane, professor Marcos Fava Neves e a todos que estão assistindo. Começo falando que a sustentabilidade tem sido assunto frequente há algum tempo. Alguns clientes de produtos brasileiros no exterior têm exigido isso dos produtos exportados e, não diferente disso, temos consumidores brasileiros, principalmente as novas gerações, que se preocupam com a produção sustentável dos alimentos que estão consumindo.
Mas como nós estamos aqui no Brasil nesse quesito sustentabilidade? Eu acredito que evoluímos bastante e o Plano ABC do Mapa foi um grande impulsionador disso. Recuperamos áreas de pastagens, aumentamos o uso de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, também aumentamos as áreas em que usamos o plantio direto, melhoramos o tratamento de resíduos, enfim, melhoramos o uso de várias práticas sustentáveis. Ainda temos mais para melhorar e a tendência é que essas práticas cada vez mais sejam implementadas, não somente por demanda do consumidor, mas também porque estão diretamente relacionadas à lucratividade do produtor e muitas vezes até à manutenção desse produtor na atividade. Não podemos esquecer que o produtor rural brasileiro é o profissional que mais preserva a vegetação nativa. Precisamos fomentar cada vez mais o uso dessas práticas sustentáveis para o produtor e comunicar melhor as práticas sustentáveis que temos utilizado na agropecuária para o consumidor. Esse é o meu propósito com o Priori Agro. E o professor Marcos Fava Neves também tem propagado informações interessantes. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e pedir ao professor para comentar mais sobre a produção de etanol e sustentabilidade. Afinal, aqui no Brasil, a sustentabilidade não está só nos alimentos, né, professor? Finalizo agradecendo a oportunidade de participar aqui com vocês e um abraço. Um grande abraço à Eveline, portanto, vamos conversar com o professor Marcos Fava Neves. Professor, Eveline Alves, do Priori Agro, fazendo essa questão para você, etanol, né, que é algo que o senhor acompanha e muito, né, o setor sucroenergético. Pode responder, por favor. Fabiano, obrigado. Primeiro que queria ressaltar que a Eveline tem feito um trabalho dentro do Priori Agro muito legal. Essas influencers aí do agro brasileiro, nós temos muito que agradecer, porque elas atingem um público bastante amplo e melhora a comunicação do agro como um todo. Fora, Fabiano, que escutar ela aqui nesse foninho é muito melhor do que ouvir você, né? Vamos deixar claro aqui. Bom, vamos agora para a resposta. A Eveline me deu uma chance de comentar algo que ficou faltando na pergunta anterior, que é a questão da sustentabilidade. Sustentabilidade é importante que a gente veja que não é só o pilar ambiental, que foi todo o que eu conversei na última resposta com vocês. Mostrei aqueles cinco pontos, né, que é a mãozinha ambiental do Brasil, eu considero. Mas sustentabilidade também é na questão econômica e na questão das pessoas. O conceito de sustentabilidade é os 3 P's. É o People, Planet e Profit. Então, pessoas, planeta e lucro. Então, nós temos que cuidar para que a sustentabilidade seja também na ótica econômica para as empresas, para o produtor rural, para que ele tenha margem, para que as empresas consigam fazer a sua atividade e ter resultado, porque eles não são agentes sociais. Nós não conseguimos exigir ou levantar a régua na questão ambiental e na questão das pessoas se não tem lucro, se não está gerando lucro a atividade. Então, na questão da sustentabilidade, Fabiano, precisa ter muita racionalidade, porque primeiro eu preciso ver se aquele agente está tendo lucro para conseguir levantar as suas atividades. E contribuição na área ambiental e na área pessoal. E finalmente na área de pessoas, todo o trabalho de sustentabilidade para permitir melhores condições de trabalho, participação nos resultados, melhoria do entorno, melhoria da educação, dos projetos sociais, da família, enfim, fazer aquela pessoa uma pessoa melhor, uma pessoa que vive com mais alegria, que vive com mais condições de sustentar, criar uma família e tal. Por isso que eu falei que o agro é o irrigador desse triângulo que vai permitir a gente chegar cada vez mais longe. Mas sustentabilidade, sob a ótica econômica, também é acesso a mercados.
Então, quando vem aqui os europeus reclamar muito da nossa questão ambiental, a gente poderia perguntar a eles, olha, vocês melhoram a sustentabilidade do Brasil se derem mais acesso aos seus mercados, né? Por que alguns produtos do Brasil têm que pagar tarifas tão altas para entrar na União Europeia? E isto também, meus amigos, é sustentabilidade. Vamos dar uma olhada nisso daí. Voltando para a pergunta que foi feita de maneira muito criativa pela Eveline, a questão do etanol. É um produto, é um Ayrton Senna que o Brasil tem. Não há ainda um outro biocombustível com a eficiência, com o balanço de carbono, com a entrega sustentável em relação à economia, em relação ao planeta, em relação a pessoas, pelos milhões de empregos diretos e indiretos que ele gera, e muitas famílias que estão nos ouvindo aí agora que foram capazes de educar os seus filhos, que hoje são médicos, engenheiros, graças à cana, graças ao negócio da cana, é um produto belíssimo. Falar sobre o etanol fora do Brasil é muito fácil, né? Porque ele é um produto que entrega um resultado impressionante. Tem uma possibilidade de crescimento muito grande com o programa de descarbonização entre os melhores do mundo que nós temos hoje, que é o RenovaBio. Nossa produção de etanol provavelmente tem que ir de 32 bilhões de litros na safra anterior, uns 30 agora, nós vamos ter que correr, para 48, 50 bilhões de litros até 2030, vai ser difícil alcançar esse bom problema, resolver esse bom problema e gerar uma quantidade incrível de oportunidades com esse crescimento que está vindo aí. Então, é um combustível que o Brasil tem, que deve ser um orgulho para a sociedade brasileira, e porque ele cumpre critérios enormes de sustentabilidade. Eu fiz agora um estudo recente para Goiás, nós comprovamos o benefício do setor de cana para Goiás nos últimos 18 anos, tudo que ela gerou. Fiz um estudo uma vez para a cidade de Uberaba, comprovamos o ganho para a cidade de Uberaba da instalação de usinas. Fiz um outro estudo, entre outros, né, sobre Quirinópolis, em Goiás, mostrando como que aquela região se revolucionou com a chegada de 2 usinas. Só vou dar um indicador aqui, Fabiano. Quirinópolis, antes da chegada de 2 usinas, em 2005, 2006, tinha 800 empresas. Depois dessas usinas, Quirinópolis foi para 3.000 empresas. Sorveteria, hotel, academia de ginástica, tudo. Então, assim, o que nós pudermos substituir do combustível fóssil poluinte pelo etanol é um benefício enorme para a sociedade brasileira. E eu recentemente dei a ideia, que eu acho que vai dar certo, Fabiano, eu queria contar aqui para você, que no posto de combustível, na bomba, a gente tem um adesivo bem simples, não vai quebrar ninguém fazer isso. É um adesivo que tem a emissão por litro de cada um dos combustíveis. Aí o frentista, os nossos filhos, nós, enquanto está abastecendo o carro, você teria aquele mini outdoor e você teria um entendimento muito maior das emissões de outros combustíveis. E aí a pessoa ia se conscientizar que o etanol emite entre 15% a 20% da emissão da gasolina. Isso é só no pilar ambiental. E no pilar econômico, tanto de emprego que ele gera na nossa região, que movimenta shopping center, enfim. Essa questão da sustentabilidade, a pergunta da Eveline me permitiu falar isso, tem que ser trabalhada dessa maneira integrada, e a cana tem uma grande chance de se posicionar melhor nas mentes das pessoas, se elas passarem a entender o quão sustentável é a geração dos produtos da cana vis-à-vis os seus competidores que vêm de fontes não renováveis e poluentes.
Tá certo, professor. Olha, quem quer falar sobre, de certo modo, de cana-de-açúcar, mas eu acho que é de posto de combustível, é a Aretusa Negri. A Aretusa Negri é produtora rural, é agroinfluencer também e tem participado conosco com regularidade, minha amiga pessoal. Aretusa, bom dia, seja bem-vinda aqui à live do professor Marcos Fava Neves. Bom dia, Fabiano. Bom dia, professor Marcos. Um prazer estar aqui com vocês, diretamente de Piracicaba, um dos polos tecnológicos do setor sucroenergético e, obviamente, que a minha pergunta não vai fugir do setor. Então, professor Marcos, eu gostaria de saber, na sua visão, como que você encara a comercialização direta de etanol e se isso vai refletir na bomba e, principalmente, no bolso do consumidor. Aí o professor já responde. Deixa eu falar com o professor aqui. Professor, fique à vontade, pergunta da Aretusa. A pergunta também criativa, todo o elogio que eu fiz anteriormente para a Eveline também vale para ela, são umas pérolas do agronegócio brasileiro que essas meninas aí têm fazendo, e também é melhor ouvir ela do que você aqui. E eu com isso mando um abraço grande para minha Piracicaba, que eu adoro tanto, cheia de flores por todo canto, né? E tive a chance de estudar lá na Exalc, meus pais moram em Piracicaba, adoro, me considero piracicabano, apesar de não ter nascido lá em Piracicaba. Mas a pergunta dela é muito importante, e apesar de todo o estresse que gerou essa discussão, eu acho que as distribuidoras, pela sua eficiência, pela capacidade logística, por serem multiprodutos, pela sua tradição, enfim, pela gestão que elas têm, elas não têm que se sentir ameaçadas de forma alguma pela possibilidade de venda direta de etanol hidratado, só um dos produtos, da usina para os postos. Eu acho que a distribuidora continua majoritária nesse mercado. É importante que ela continue majoritária, porque ela é eficiente, mas eu acredito que uns 10 a 15%, aonde a usina está do lado da cidade, está do lado do posto, pode ser mais vantajoso levar só o etanol hidratado para lá e permitir essa liberdade. Eu também acho que as usinas deveriam ser donas de postos de combustível. Não dominar os postos da cidade, mas ter um ou outro posto aonde pudesse ser um ponto de encontro do agronegócio, que ela pudesse usar o posto como uma vitrine, uma loja de fábrica para comunicar o etanol, daí não como um adesivo, mas comunicar em todo lugar, deixar o posto verde, com cana no posto, enfim. Eu acho que essa é uma ideia que teria o café desses postos seria ponto de encontro do pessoal do agronegócio e de, vamos dizer, fãs de uma maneira geral, né? Então, eu desde o início me declarei, desculpa o erro aqui, eu desde o início declarei ser favorável a essa venda direta. Não acho que ela vai ameaçar as distribuidoras, elas são extremamente importantes, mas deixa a liberdade econômica em alguns espaços de mercado, isso daí pode acontecer, né? As usinas já podem fazer isso, né? Fazendo uma distribuidora e tendo posto, quer dizer que isso aí não era proibido, vamos deixar claro, mas vai ficar um pouco mais fácil. Eu sou favorável à ideia e gostaria de ver não só essa ideia, mas também empresários do setor de cana tendo um ou dois postos em cada cidade, como loja de fábrica, e usar esses postos como instrumento de comunicação do etanol. Tá certo, professor. Vamos à participação do público. Quero agradecer aqui a audiência de todos que estão nos acompanhando, em especial lá no Instagram, a Lilian, da Vai de Vinho, minha amiga. Obrigado pela audiência. E vou fazer uma pergunta aqui, que foi enviada pelo Nicolau Calfati, faz uma pergunta super importante sobre cooperativismo. Ele pergunta o seguinte: o que o senhor acha da importância do cooperativismo agro nesse pós-pandemia? Assim que começar, a gente considerar pós-pandemia. Marcos. Eu mando um abraço ao Nicolau, um grande amigo, um craque do agronegócio.
eu sou suspeito para responder essa pergunta dele, porque eu sou um fã número 1 do trabalho coletivo. Eu sou um fã de associações, fiz planos estratégicos para muitas associações, para cooperativas, e eu acho que é o jeito de nós sermos grandes. Quando você fala fora do Brasil, que a maior empresa do mundo de café, né, é uma cooperativa de Guaxupé que tem 13.500 pequenos donos, é uma coisa muito bonita. As pessoas adoram. Então, eu acho que o cooperativismo, Fabiano, volta muito mais forte pós-pandemia. Ele é uma maneira de eficiência de recursos, porque ele permite você comprar em conjunto, vender em conjunto, ele permite você diminuir o número de ativos necessários, portanto, ela é uma estrutura de eficiência, ela é uma estrutura que transforma o pequeno em grande, e ela é uma estrutura que em algumas cadeias produtivas do Brasil pode ajudar nesse objetivo de nós sermos o fornecedor mundial de alimentos. E aí a proposta que eu tenho feito a líderes do setor é que as cooperativas têm que superar problemas históricos delas e trabalhar numa nova cooperação daqui por diante. Então, por que não as cooperativas de algumas regiões não montarem estruturas únicas para exportar? Sabe? Então, você pegar as cooperativas de carnes de Santa Catarina, do Paraná, as cooperativas de grãos, vamos criar, entre aspas, uma Copersucar dessas cooperativas, né? Veja, a Nova Zelândia organizou toda a venda de leite dela numa única cooperativa que tem 95%, 96% do mercado. Então, o que eu acredito? As cooperativas fazendo isso, elas se agigantariam de tal maneira, passariam a ter uma eficiência logística tão espetacular, elas passariam a ter uma possibilidade de influenciar o mundo do agro de uma maneira tão grande, chegando até pertinho do consumidor, como a gente consegue com alguns outros setores hoje no Brasil. Como, por exemplo, o caso do suco de laranja, onde as empresas brasileiras chegam pertinho. Então você pega aqui, por exemplo, um caso curioso, Fabiano, Bangladesh, né? Bangladesh. O que Bangladesh é importante para o Brasil? Alguém que está ouvindo aí fala, o que será, né? Bom, Bangladesh, quando você compara os primeiros 6 meses de 2020, Fabiano, com os 6 meses de 2019, importou de produtos do agro brasileiro 1 bilhão e 500 milhões de reais a mais. Por exemplo, o que a gente tem que fazer? As compras do Brasil virão dos mercados emergentes, dos mercados que estão em processo de desenvolvimento. Será que não é o momento da cooperativa instalar uma estrutura lá de recepção, lá em Bangladesh, para poder entregar isso da melhor maneira possível para as agroindústrias de lá, para os consumidores de lá? Então, é isso que eu acho agora. A pergunta do Nicolau me permite dizer isso. As cooperativas têm que juntar para estender os seus tentáculos e chegar mais lá pertinho do mercado internacional, lá fora, e com isso conseguir criar, capturar e compartilhar mais valor dentro do agronegócio brasileiro. Então eu pedi isso já para o setor, eu espero que pós-pandemia eles possam superar diferenças históricas e trabalhar em conjunto na questão da exportação. É o que eu penso. Tá certo, professor. Professor, vou fazer o seguinte, Marcos, vou chamar aqui mais um convidado, né? É a Andréa Mesquita, titular do Território da Carne, criação dela. Inclusive, essa última semana foi classificado aí pelo Google
como a influência maior dentro da questão de falar de carnes. É agroinfluencer, é zootecnista também, e eu quero saber como é que está esse comércio varejista. Andréia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fabiano, bom dia, professor Marcos. Bom, a gente está surpreso positivamente, a gente já sabia que ia ter algumas mudanças no comportamento de consumo de vários insumos durante a pandemia, mas o que tem acontecido com a proteína bovina é um aumento da procura por açougues e casas de carne que comercializam esse tipo de produto, com vários empresários que a gente acompanha tendo recordes de faturamento durante a pandemia. E eu explico por que isso acontece, a gente tem acompanhado isso em vários estados brasileiros, mas principalmente porque com o fechamento do food service, né, de restaurantes e steakhouses, as pessoas passaram a procurar os açougues e as casas de carne para consumir esse produto em casa. Inclusive tem um dado da Nielsen que traz que o do it yourself, que é o faça em casa, aumentou em torno de 150% a 170% durante a pandemia. Então, de fato, as pessoas estão fazendo mais as coisas em casa, não só refeições, mas também manutenção de forma geral, isso tem sido comprovado, o que faz com que, óbvio, as pessoas busquem alternativas de consumo doméstico. Então, acompanhando alguns alunos nossos aqui do Território da Carne, eles dizem que alguns cortes especificamente, cortes do dia a dia, chegaram até aumentos de 800% de compra durante a pandemia. Isso para nós demonstra que nós temos um potencial imenso, porque de fato a proteína bovina, ela é importante tanto para a saúde humana quanto para o desenvolvimento socioeconômico do país. Bom, eu tenho uma pergunta falando sobre exatamente o que a gente vivencia aqui. Muitos alunos nossos têm ficado preocupados com o aumento das exportações. Então, aproveitando essa oportunidade ótima que eu tenho aqui hoje, o quanto que o aumento dessas exportações, professor, pode fazer com que o nosso varejo interno se preocupe com esse aumento de preço que nós sabemos que já tinha acontecido de uma forma muito abrupta no final do ano passado e que agora volta a acontecer, óbvio também por conta da alta do dólar, por conta do aumento das ações de animais que são selecionados, animais mais precoces. A gente pode sim dizer que há uma possibilidade de seguir aumentando o preço e o varejo do mercado interno precisar reajustar isso para não ter que espremer as suas margens? Tá aí, professor Marcos Fava Neves, Andréia Mesquita, participação dela, titular do Território da Carne, influência, e o Território da Carne que leva treinamento aí para o pessoal do varejo no Brasil inteiro. Bom, obrigado, Andréia, pela tua pergunta, ótimo te ouvir, parabéns pelo trabalho que você tem feito aí no Território da Carne, outra craque aí, né, do agro brasileiro. Essa questão da carne é outra vez um bom problema que nós temos. Toda vez que você vai precisar de choque de oferta, você vai precisar de investimento, você vai criar oportunidades para empreendedores, para pessoas, para quem está instalado. E é o que eu penso que vai acontecer na carne bovina. Primeiro porque a carne bovina tem trabalhado muito as questões de sustentabilidade, as questões de rastreabilidade, identidade de origem. Você vê que todos os grandes frigoríficos estão pondo um recurso muito grande em relação a isso. Isso é importante para o Brasil. Mostrar que aqui tem carne sustentável, tem produção de boi a pasto, tem uma série de coisas, né? Boi carbono zero, toda a história de sustentabilidade que nós temos pela pecuária que vai ser melhor contada e que ela também vai conseguir resolver os seus problemas, que são muito pequenos perto do que a gente tem aí da pecuária. Então, do lado da oferta, o que eu vejo pela frente vai precisar ter investimento e vai precisar produzir cada vez mais na mesma área para que a pecuária consiga liberar a área de pastagem para os grãos. Então, o que eu digo é que os pecuaristas vão ter que aumentar a lotação, usar mais tecnologia, pacotes, né, cuidar muito bem do seu custo de produção para conseguir fazer isso com resultado, porque a agricultura vai precisar tomar uns 15 a 20 milhões de hectares da pecuária nos próximos 20 anos. Então, nós vamos precisar desse ponto aí do lado da oferta. Do lado da demanda, o que eu tenho percebido
é um crescimento cada vez maior do consumidor para saber mais sobre os tipos de corte, sobre as formas com a qual o produto foi feito, sobre a entrega nutricional, sobre a culinária, que você falou muito bem, saber fazer em casa um produto. Você tem uma vontade muito grande para aquilo que a gente lá atrás falava do marketing da carne bovina. Chegou o momento, as pessoas querem saber e querem conhecer. Então, com a retomada da economia brasileira, que eu espero começar a acontecer já no último trimestre desse ano, quem sabe esse horror, nós vamos ficar mais livres dessa situação do coronavírus, e com certeza um crescimento no primeiro semestre do ano que vem, a cadeia da carne bovina tem que estar preparada para ofertar produtos, porque o consumo no mercado interno, restaurantes e outros segmentos que diminuíram com a pandemia, e você falou muito bem, né? As casas de carnes aumentou as vendas. Nesse domingo eu fiquei batendo papo com um aqui em Ribeirão Preto, que eu tenho muita admiração dele, fiquei conversando lá, ele está muito contente com os resultados. Então nós vamos ter um bom problema de demanda. E também a parte das exportações veio para ficar. Não é só a China, mas a Ásia também experimentou carne bovina brasileira e gostou. Os chineses hoje comem 4 quilos por habitante por ano, vão comer 8 quilos por habitante por ano daqui a 8 anos, e o Brasil é o principal país habilitado a expandir a sua produção e fornecer para a China. Eu tenho a impressão que o chinês também vai diminuir o consumo de produtos exóticos, que até proibidos, que vão ficar, e ele vai se dar mais de presente, depois desse momento onde ele sentiu muito medo, algumas refeições especiais. E essas refeições especiais, com as economias dele, parte delas vai ser na carne bovina. Então eu acho que tem muito espaço na carne bovina. Eu acho que a carne que está vindo, na verdade não é carne, né? O substituto de carne de fontes alternativas, ele tem o espaço dele no mercado, não vai atrapalhar o crescimento da carne bovina, e nós temos um crescimento bastante grande na próxima década para fazer isso com eficiência. E assim, para eu não esquecer um último ponto, André, eu queria colocar na sua pergunta uma sugestão para os produtores que estão nos ouvindo agora, sejam eles pecuaristas como produtores de grãos. Nós estamos com uma situação de preços nesse momento muito boa. Eu entendo que vocês tiveram aumento de custo de produção, mas eu, como torcedor da agricultura brasileira, olhando para daqui 10 anos, eu gostaria que nesse momento os investimentos de vocês fossem para que vocês ficassem melhores e não maiores. Presta muita atenção nisso. Invista agora para construir margem na sua atividade. Você tem que produzir mais naquilo que você tem com custo menor. Cuidado com expansão, porque eu vi muita gente ficar maior e ficar pior ao longo dos últimos 20, 30 anos e acabar ficando no caminho. E fazer expansão num momento como esse, você vai comprar ativos inflacionados. Então guarda bem a minha frase. Fique melhor antes de ficar maior. Tá certo, professor Marcos Fava Neves, muito obrigado. Deu tempo, na verdade, passou muito rápido. É 1 hora a live. Quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado por todas as suas contribuições aqui com os nossos telespectadores, com os produtores rurais aqui do Brasil. Obrigado, bom dia ao senhor. Bom dia, obrigado a todos e vamos estar juntos, vamos crescer.